Se você é designer há algum tempo, você provavelmente já deve ter se feito a seguinte pergunta: será que dá para fazer design só com Linux? Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo eu quero fazer essa reflexão com vocês sobre se dá para você ser designer usando somente o Linux e o que está disponível nativamente lá. Com esse vídeo também eu vou compartilhar um pouco mais da minha experiência com os softwares livres e com Linux. Então, se você já viu o vídeo onde eu falo um pouco sobre a minha carreira, esse vídeo é mais ou menos um complemento. Então vamos lá. Respondendo rapidamente, dá para você ser designer com Linux. Agora, o mercado vai aceitar que você seja um designer que usa Linux? Isso daí é uma outra discussão. Porque o mercado, a entidade mercado, né, a maligna entidade mercado, como algumas pessoas gostam de chamar, ela tem regras, e essas regras são basicamente, você tem que estar usando ou Windows ou Mac, e você tem que estar usando o pacote Adobe. Ah, mas eu não quero usar pacote Adobe. Tudo bem. Você está usando o quê? Pelo menos Affinity, que tem ali algum grau de compatibilidade? Ah, não, estou usando software livre, então esquece. Esquece, o mercado vai te expurgar. Pelo menos assim, é o que muitas pessoas dizem. E aí, nesse vídeo, eu vou trazer uma outra visão baseada na minha experiência. Quando eu comecei no design, eu não tinha o melhor computador do mundo, não. O computador que eu tinha era um CCE Solo A45. Literalmente um computador bomba, e nem era de verdade computador, porque o hardware dentro dele era hardware de notebook. Quando eu comprei na época, eu não tinha tanto conhecimento assim sobre hardware, ele foi me vendido como um computador mesmo, com peças de computador, porém tudo em um. Então ele já vinha com a tela, já vinha com tudo ali, mas era um computador. E aí, quando eu realmente fui saber sobre isso aí, eu descobri que a parada era completamente diferente, né? Usar o Windows nesse computador era sofrível. Por quê? Se eu tentasse utilizar Windows e Adobe, era uma condenação. Não dava para usar Windows e Adobe naquele computador. Não dava. Qualquer Windows ou qualquer versão da Adobe. Na época, eu utilizava o CS6, porque ele era um pouquinho mais leve do que o CC, mas mesmo assim não dava conta. E o Windows que eu usava era o Windows, se eu não estou enganado, o Windows 7. Não, o Windows 8, era o Windows 8. E o Windows 8 também não é muito conhecido por ter um desempenho bom. Então, eram duas coisas ali minando o desempenho da minha máquina. E aí, me veio o questionamento. Será que não tem nada que eu possa fazer para ter um desempenho melhor com isso aqui? Para, sei lá, dar um jeito desse computador funcionar um pouco melhor? E aí, eu me lembrei de uma aula que eu tive, onde no fim da aula eu estava conversando com o professor. No caso, isso no ensino médio ainda. O professor chama até Vanderlei, professor de geografia. E ele estava me falando que no notebook dele ele utilizava um sistema operacional chamado Ubuntu, porque era um sistema operacional que era mais leve do que o Windows e que ele tinha muito problema com o Windows. E essa informação meio que ficou ali guardada na memória, mas eu nunca fui atrás. Um belo dia eu olhei para o computador e eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou botar esse Ubuntu nesse computador aqui. Fui lá, coloquei o Ubuntu. Cara, o computador ele passou assim da água pro vinho. Ele tava ali funcionando aos trancos e barrancos no Windows. Eu botei o Ubuntu, o bicho começou a funcionar como se ele fosse um computador de última geração, porque eu abria o navegador, não travava. Qualquer site que eu entrasse, Facebook, YouTube, qualquer coisa não travava. No Windows travava tudo. Eu abria o site, ficava uma tela branca ali, pelo menos uns 20 segundos, travado, sem responder, e aí depois o site abria. No Linux isso não acontecia. Eu botava o site para abrir, ele abria. E aí eu pensei assim, caramba, eu vou testar mais coisas. Aí eu fui começar a testar os jogos que eu jogava. Eu geralmente jogava muito jogo de emulador, porque meu computador era ruim, então não tinha muito o que jogar sem ser os jogos de emulador. Eu fui jogar os jogos de emulador e os jogos de emulador rodavam melhor. Eu conseguia botar ali os filtros de gráfico, de melhoria de gráfico e tudo, e ficava direitinho. Funcionava tudo direitinho, não travava nem nada. Eu fiquei impressionado, fiquei, caramba, eu consigo jogar melhor? Eu consigo usar navegador melhor? Pô, será que os programas de design vão funcionar melhor também? Aí eu tive meu primeiro baque porque os programas da Adobe não existem para Linux. Aí eu já fiquei, eita, e agora? Aí fui procurar algumas coisas e tal, descobri que existia o Wine, que era uma camada de compatibilidade com Windows.
Então você instala o Wine ali, ele meio que pega ali, faz uma camada de compatibilidade para o programa abrir, para ele funcionar. Aí eu pensei, pô, é só botar isso aqui e botar as coisas da Adobe, né? Errado. Não era. Porque eu fiz esse procedimento e simplesmente não funcionava. Os programas abriam, tudo com problema, tudo dando artefato, um monte de coisa, e eu tinha um desempenho pior ainda do que no Windows. Eu fiquei, putz, cara, vou ter que voltar para o Windows, não vai ter jeito, porque sem a Adobe eu não consigo viver, né? Era o pensamento que os cursos que eu fiz me colocaram. Aí eu pensei depois, pô, mas será que não tem outro programa que faz a mesma coisa? Porque eu vi aqui que tem um monte de programas aqui que teoricamente são alternativos aos que tem do Windows. Será que não tem? Vou procurar primeiro do Illustrator. Aí fui lá, programas alternativos de Illustrator e tal, pesquisei e achei o Inkscape. Eu falei, poxa, a interface não é muito legal não, mas vamos ver se funciona. Aí abri, funcionava, fazia as mesmas coisas. Aí eu falei, pô, interessante. Só vou ter que, né, fazer essa transfusão de conhecimento, né, de como eu fazia as coisas na Adobe, de como eu vou fazer nesse programa aqui. Mas, apesar da interface não ser lá essas coisas, é útil. Então, dá para recorrer a ele. Aí fui procurar do Photoshop, descobri o GIMP, fui procurar do InDesign e descobri os Scribus, e assim eu fui fazendo com todos os programas que eu sabia. Então, pô, fui procurar do Premiere, descobri o Kdenlive, fui procurar o do Maya e descobri o do Blender. Então, cara, eu fui trocando, fui fazendo essa troca, fui trocando. E aí eu comecei a fazer estudo em paralelo. O que eu fazia? Eu aprendi as coisas, que na época eu ainda estava na faculdade, então eu aprendi as coisas de como se fazia na Adobe, entendia como se fazia ali, e enfim, porque enfim, eu ia apresentar para as provas e tudo mais, então eu de fato aprendia como fazer aquela coisa na Adobe, nos softwares da Adobe, e depois eu aprendia como fazer no open source. Então eu sempre fazia esse paralelo, eu aprendo a fazer num lugar, levo para o outro, aprendo a fazer num lugar e levo para o outro, assim sucessivamente. Então, eu consegui ter uma biblioteca de conhecimento ali, onde eu tinha um domínio das ferramentas da Adobe e também tinha o domínio das ferramentas open source de certa forma paralelo. Então, eu já não tinha mais a amarra de estar no Windows e também não tinha mais a amarra de estar na Adobe. O que para mim foi muito útil, porque eu tinha um computador muito ruim, então eu precisei não estar no Windows. E, consequentemente, como a Adobe nunca fez os softwares dela para Linux, eu também não podia estar na Adobe estando no Linux. Então eu tive que fazer essa troca. O que eu aprendi com essa troca? E aí vem o momento onde eu vou explicar como você pode ser um bom designer utilizando o Linux. Primeiro, aprenda conceitos, não aprenda ferramenta. Então, por exemplo, você quer saber sobre sombras e etc e tal, estuda o conceito por trás disso. Então, pô, o conceito de utilizar sombras, o conceito de utilizar degradê, de utilizar forma e tal. Aprende todo esse conceito e aí depois você pode aplicar isso. É tipo, por exemplo, pô, como é que eu faço uma sombra? Como é que eu faço um desfoque bokeh, um desfoque gaussiano em determinada ferramenta? Aí pode ser Adobe, pode ser open source, enfim. Essa é a primeira coisa. Você primeiro aprende o conceito, depois você aplica ele à ferramenta. E aí pode ser qualquer ferramenta. Se você preferir aprender isso na Adobe, você vai lá e aprende, porque com certeza tem tutoriais. Se você quiser aprender isso com software open source, igualmente. Você vai lá, primeiro aprende o conceito por trás daquilo, depois aprende a fazer aquilo de fato dentro da ferramenta. Segunda coisa, tudo que você fizer, você salva em pelo menos 2 formatos diferentes. Um formato proprietário, se for o caso da ferramenta ter um formato proprietário dela, e outro em formato aberto, ou pelo menos um formato que seja muito fácil de ser suportado. Tipo, por exemplo, você fez a logo de um cliente, você salva ela em AI, no caso se você já for usuário de Illustrator, você salva ela em AI, depois você salva ela como EPS, depois você salva ela como SVG. Por que salvar nesses três? Porque aí você pode conseguir abrir no Inkscape. Se você precisar fazer essa transição, você consegue abrir. Ah, mas pode ter algum problema de compatibilidade. Então você vai abrir o EPS. Ah, mas o EPS também está dando problema de compatibilidade. Então você vai abrir o SVG. Porque o SVG é o formato padrão do Inkscape. Então a chance de você ter problema aqui é menor. Então se você salvar nos três, a chance de você ter problema é menor.
Então essa é a segunda coisa. Salve em mais de um formato, não só no formato da ferramenta. E a terceira, e aí já falando sobre hardware, se o seu computador é fraquinho, vá para um sistema Linux de alta performance. O que é esse sistema Linux de alta performance? São sistemas que são feitos para funcionar utilizando o mínimo da sua máquina. Então, consequentemente, os programas vão funcionar com muito mais performance, porque vai ter muito mais memória, muito mais poder de processamento para eles utilizarem. Exemplos de sistemas assim, Xubuntu e Lubuntu, tá? Assim, dos tradicionais. Tem alguns outros, mas eu estou falando dos exemplos que eu conheço. Eu usei mais o Lubuntu, porque ele é ainda mais leve do que o Xubuntu. Porém, ele é mais feinho. Então, se você quiser um sistema que é pelo menos um pouco mais bonitinho, você pode ir para o Xubuntu. Então, seria esse o passo a passo de como você pode fazer para ser um bom designer utilizando somente Linux e ferramenta de código aberto. Primeiro, aprender os conceitos para depois aplicar na ferramenta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aprender a salvar todos os seus trabalhos em mais de um formato. Então, não salva só no formato da ferramenta, salva naquele formato em mais dois, pelo menos. Formatos abertos, de preferência. E, por último, em caso de o seu computador não ser muito bom, você trocar para um sistema Linux de performance. Um sistema Linux que vá consumir pouco da sua máquina, para você tirar o máximo de proveito do hardware que você tem, beleza? Bem, por esse vídeo é só, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe um like nesse vídeo e que você ative o sininho de notificações. Assim você vai receber o próximo vídeo que eu publicar aqui. Além disso, nós temos o grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá. O link é t.me/designerslivres e você não precisa baixar o Telegram para participar do grupo. É só acessar o link que você já vai estar lá. Se você quiser contribuir com a produção de vídeos aqui do canal, você pode fazer um Pix. O valor é você que escolhe. O valor que você achar que contribuir para a produção aqui será muito bem-vindo. Então, se você pode contribuir, contribua. Se você não pode, pelo menos compartilhe o vídeo com mais uma pessoa que você sabe que vai gostar. Beleza? Bem, por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado. E aqui no final vai estar aparecendo mais um vídeo para você. Espero que você assista e até o próximo vídeo. Valeu!